mais um programa Triciatados. A nossa entrevistada de hoje é referência nos exames de imagem de ultrassonografia em Manaus. Eu converso aqui com a doutora Mariana Brock. Oi, Trícia. Obrigada pelo convite. É sempre uma alegria poder te ver e poder estar aqui junto contigo. Obrigada a você, minha querida, com essa agenda mega lotada, gente. Vocês não estão entendendo. Ela é professora da UEA, ela é professora da FAMetro, ela atende no consultório próprio e está atendendo ainda no SUS? Atendo no posto de saúde também. Ou seja, essa é a verdadeira tradução da Mulher Maravilha. Tá. Fora que ela tem 4 filhos. Pronto, não precisa dizer mais nada. Mas doutora Mariana, e doutora não só por ser médica, mas por ser doutora, né? Título concedido pela UEA, né? Sim. Bom, eu queria te perguntar de que forma a ultrassom pode ser utilizada para diagnosticar doenças logo na forma inicial e poder ser tratada no início para que elas não se tornem mais graves. Bom, então no ultrassom, né, que é a maneira que a gente tem de diagnóstico mais precoce, a gente com a melhoria das máquinas e das tecnologias, a gente tem conseguido dar diagnósticos cada vez mais precocemente, com isso, claro, dentro da lei, possibilitado algumas intervenções. Então, já no começo da gestação, nos primeiros 2 meses, a gente tem como avaliar se aquele saco gestacional está de uma maneira adequada, implantado de uma maneira correta, se dentro daquele saco gestacional tem um embrião, se aquele embrião está no formato correto. Esse é o primeiro ultrassom que geralmente se faz quando tem atraso menstrual. Isso a gente está falando da ultrassom obstétrica, né? A gente vai começar pela obstétrica. Aí depois desse ultrassom, mais ou menos com 12 semanas, a gente tem ultrassom Deixa eu falar um pouquinho a necessidade do ultrassom das 6 semanas para a mãezinha que está nos escutando lá. Primeiro, a ultrassom das 6 semanas é importante para saber se existe um embrião dentro do saco gestacional, que já ocorreu comigo de saco gestacional sem embrião, para saber se esse embrião está implantado dentro do útero, porque também já aconteceu de estar nas tubas uterinas, né? E também para ver se está correndo tudo. Se é se são 2. Se às vezes acontece também uma gestação que a gente chama de heterotópica, que é quando tem um neném dentro do útero e um fora, que pode acontecer também. Nossa, isso para mim é novidade. Conta mais sobre isso. E às vezes acontece, a paciente ia ser mãe de gêmeos, só que um neném fica dentro da cavidade uterina, ok? E o outro se implanta como uma gravidez. Pode ser tubária, ou ectópica, ou na trompa, ou no ovário. Mas num caso desse, se perde os 2 bebês? Não necessariamente, né? Então, assim, os casos que eu tenho de gestações heterotópicas, um estava no ovário, e aí foi retirado, e o outro seguiu, e o outro estava no colo do útero. E aí tiraram o que estava no colo do útero, eu não teve que tirar porque estava implantado. Tirou do colo do útero e o que estava dentro do útero permaneceu e nasceu e foi tudo bem. Mas isso é um caso muito raro, não é? Mas isso é raro, mas tem que... Quem faz o exame tem que estar atento, porque às vezes a gente sem dúvida. Vê um dentro do útero e fala assim, nossa, que legal, tá grávida, parabéns, ótimo. E aí, às vezes, tem uma gestação ectópica junto e você perde, e aí essa paciente vira uma urgência, numa condição bem complicada. Condição bem complicada, né? Não existe coisa mais difícil para mim, no caso, de tudo que eu já tenha passado, do que as urgências ginecológicas obstétricas. Se você puder prevenir através dos exames, nossa, faz uma diferença muito grande na vida. E você sabe do que eu estou falando, né? Você já me salvou de alguns momentos muito tensos na minha vida. Nada. Aí depois desse ultrassom que a gente faz, em torno de 8 semanas, a gente tem o morfológico, que é feito de 11 a 13 semanas.
que esse sim é muito importante, porque nesse a gente consegue identificar se esse bebê tem alguma malformação grande, que a gente consiga ver num neném tão pequeno. A gente consegue fazer o cálculo de trissomias, que é cálculo para ver o risco de ter síndrome. Uma outra coisa importante, esse ultrassom, ele não vai dizer tem síndrome ou não tem. Ele vai dizer tem um risco aumentado ou tem um risco diminuído de ter uma síndrome. E aí as pacientes que têm um risco aumentado, aí elas têm indicação de fazer outros tipos de exame, que são os exames invasivos com uma geneticista. Exatamente, que aí já é uma coisa mais rara e mais avançado. E aí, nesse exame que a gente faz os cálculos de risco através da medida da nuca, através da medida do ducto venoso, da avaliação do ducto venoso, da avaliação do osso do nariz e outras coisas, a gente já consegue ver também como está a cabeça desse feto, se está tudo bem dentro do crânio, se o que é para estar formado naquela época está formado, se não está, se for mal formado, se essa malformação é compatível com a vida ou não, e se for incompatível, já tem jurisprudência para que, se os pais quiserem, essa gestação não vá adiante. E isso é muito importante, porque, por exemplo, vou dar um caso famoso que todo mundo vai conhecer, anencéfalo. O anencéfalo, quando nasce, ele não vai sobreviver de maneira nenhuma. Gente, o bebê anencéfalo é aquele que não tem bebê que não tem, exatamente. Tem cabeça, mas não tem cérebro. Então, sem o cérebro fica difícil de sobreviver. É impossível, né? É impossível, E aí, pela legislação hoje, já é possível interrupção sem que tenha autorização judicial. Sim. Se tiver um laudo, 2 laudos, com 2 médicos assinando, e essa paciente chegar na maternidade, ela tem porque antigamente tinha que entrar com um processo judicial e passava o tempo do aborto seguro, digamos assim, se é que... E não é só isso, é toda uma situação emocional também. Sim. Porque todo mundo, quando pensa em gestação, pensa em festa, alegria, baby chá de fralda, uma vida chegando. Agora, você gestar um bebê sem vida é uma coisa muito difícil. Complicado. Eu passei por isso e eu vou te dizer, por tudo que eu já passei na minha vida, nada se compara a um momento de você... Claro que quem perdeu filhos criados, com certeza tem uma dor superior. Mas assim, perder um bebê na gestação ou prematuro é realmente muito difícil. Muito complicado. E assim, cada filho é um filho. Então, assim, acho que cada perda é uma perda. A gente, mesmo intrauterinamente, né, dentro da barriga, isso é perda, é ruim, né? Mas da mesma maneira que tem gente que não quer levar adiante porque vai começar a sentir o neném mexer e é um neném que... você sabe que não vai sobreviver. Tem gente que também quer levar até o final e quer ter essa sensação do parto, mesmo sabendo que eu conheço pessoas que sobreviver. que levaram até o final, que queriam passar pelo momento do parto e queriam celebrar a data do nascimento daquela vida, mesmo que não fosse continuar, mas como... E isso tem que ser respeitado, porque é o direito de cada um e não tem que ser julgado. Isso não cabe a nós julgar, né? E aí a gente já consegue ver isso nesse primeiro exame de 12 semanas, que é mais ou menos 3 meses, para o pessoal se situar. Consegue ver perna, consegue ver braço, consegue ver muitas coisas do coração. Consegue ver até o falo, né? Só que... Consegue ver o falo. O falo é o que vai ser no futuro, um pinto ou uma perereca, né? Eu pensei que ela ia falar numa linguagem mais médica e ela falou numa linguagem mais... popular. Então, o falo é isso aí. É isso aí mesmo. Vai ser o pênis ou a vagina. Não. Aqui a gente fala para as pessoas realmente entenderem, para ficar fácil, né? Então, aí tem uma diferença de angulação de um para o outro, e que a gente pode... não dá para dar certeza, e aí tomem muito cuidado, porque...
Porque pode tem errar. gente que compra enxoval, né? Aí com 12 semanas, se a pessoa falar é mulher, aí vai, compra, faz o chá revelação com 12 semanas, na beira do rio, como eu já vi acontecer. E aí quando chega mais pra frente, que tá a genitália, né, o pinto, a perereca, formados, a gente vai falar assim, olha, é homem. E aí a pessoa fala, poxa, mas eu fui em tal lugar, o doutor falou que era mulher. Aí eu falo, Mas aquele exame da sexagem de sangue. é bem fidedigno. A sexagem, o de sangue é bem fidedigno. Mas ultrassom de 12 semanas, você pode perguntar uma ideia, né? Mas isso não quer dizer que seja confirmado. Não. Agora me ocorreu uma pergunta assim, meio absurda, mas não tão absurda numa época onde a novela Renascer tá no ar. O indivíduo, que na minha época de estudante chamava hermafrodita, e agora chama intersexo, não é isso? É genitália ambígua, né? Genitália ambígua é quando a gente não consegue definir se é um pinto ou uma perereca. E aí, porque por uma malformação justo nessa fase embrionária. O que acontece? É muito difícil no ultrassom para a gente diagnosticar. Então, às vezes, até cabe ao erro. Então, às vezes, o sexo genético, que é o que faz XX ou XY, que é o que a gente tem se a gente for fazer exame de sangue, que é o que a sexagem vê, não corresponde ao sexo que você está vendo ali no ultrassom ou que vai nascer, por conta dessa malformação. Isso é muito difícil, às vezes, para o ultrassom. Dá para diagnosticar, dependendo do caso, mas às vezes pode ser que passe batido e passe como mulher e, na verdade, quando vai fazer o cariótipo é homem, vice-versa. Tá. Aí depois desse de 12 semanas, geralmente a gente já vai pro de 20 semanas? Assim, os obrigatórios, né? Então, assim, é o segundo morfológico, que é feito de 18 a 24, 20 semanas. No meu caso, não 20, contava 22. Nada disso, era toda segunda-feira mesmo. Cada caso é um caso, né? E eu fazia todo dia. Todo dia vocês faziam na minha cunhada, né? Também. Dependendo do caso, o ultrassom ele não faz mal, ele é onda sonora, é a mesma onda que a gente emite quando está falando, é a mesma onda que sai da televisão. Gente, então, se falar que o ultrassom faz mal, eu vou dizer que ver televisão para grávida faz mal. Isso é importante, porque muita gente deixa de fazer exames importantes com medo de radiação. Não e a radiação. Ultrassom, ela não é radiação, ela é onda sonora. Onda sonora. Eu vou pedir um minutinho de intervalo comercial e a gente volta já já com a doutora Mariana Brock. O Avancar entrou no mercado com a intenção de somar na vida das pessoas, ajudando a melhorar o dia a dia de cada um. Presente em todos os lugares. Ele também é alimentação, refeição, combustível, premiação, presente, cesta básica e pré-pago. Avancar. Ligue 3003-3939. É um Amazonas diferente. É um Amazonas diferente, com auxílio permanente, um prato cheio, passe livre, o rapidão é um tapetão. É o trabalho que transforma, é o suor da nossa gente, é o governo que entrega e é você que sai na frente. É o Amazonas diferente, é o Amazonas diferente. Governo do Amazonas, trabalho que transforma. Voltando aqui com a doutora Mariana Brock, falando sobre ultrassonografia. E aí, doutora Mariana? Então, vamos falar da ultrassonografia morfológica, que é o que a gente estava falando, da segunda morfológica, que é feita com 20 semanas, né? Só um minutinho, que nesse intervalo a gente teve pergunta da nossa audiência a respeito da questão do... Na versão anterior da novela, a Buba era um personagem intersexo, né, hermafrodita. Só que nessa nova, ela é
uma mulher trans. Então, não, nada a ver com ultrassonografia. Não, aí na mulher trans aí vai aparecer o sexo genético. Sim. Né? E aí quando o bebê é outra história. Não, mas outra... na versão anterior, que eu assisti também, ela era uma mulher trans, era um intersexo. Ela contava com os dois, com os dois órgãos sexuais. Ela tinha uma genitália ambígua, não bem definida. Não bem definida, entendi. Entendeu? Isso consegue ver no morfológico também, assim como consegue ver outras alterações. Gente, esse morfológico, em volta das 20 semanas, ele é o exame mais detalhado. Sim. Né? Tanto que, se você for avaliar a saúde pública americana, eles falam que se você tem uma gestação normal, com baixo risco, eles nem fazem, né? Uma ultrassonografia com 20 semanas, que é essa época do morfológico. Porque aí, se tiver alguma alteração, aí que eles indicam o morfológico. E aí, você já passou o risco de ter gravidez ectópica, a tubária, de passar por uma emergência, você já correu vários riscos, né? Quando a gente fala que o nosso SUS é um exemplo, as pessoas dizem que não. Mas aqui, pelo SUS, a gente tem acesso. Aqui pelo SUS a gente tem acesso através do CISREG, né, que é o Sistema de Regulação. A paciente consegue agendar a ultrassom dela. Eu faço ultrassom às vezes em paciente que está com 4 semanas, 5. Então Sério? tão rápido que ainda foi muito cedo. Gente, então você é mãezinha que tá toda animada com aquele teste de farmácia positivo, você começa a contar um número de semanas, né? Se você for paciente SUS, você entra no CISREG, agenda o seu ultrassom. Se você for paciente de plano de saúde ou particular, entre em contato com uma clínica da sua confiança e marque o primeiro ultrassom para 6 semanas. Não, faz o pré-natal, que aí o obstetra que vai estar antenado, Sim. Ele vai pedir. Até mesmo na rede pública, a gente tem tido bons profissionais atendendo e as solicitações estão chegando da maneira adequada. E o que não acontece nem nos Estados Unidos, nem na Europa. Então, viva o nosso SUS e viva os nossos médicos brasileiros, que são super antenados à modernidade, né? O SUS, o SUS do Brasil, ele tem os defeitos dele, mas ele funciona melhor do que... Eu atendo paciente de fora. Ele pode não ser perfeito, mas ele é melhor do que o sistema de saúde da maioria dos países. Eu atendo no consultório pacientes que vêm de outros lugares, Portugal, Malásia, enfim, que lá o sistema de saúde público não é igual ao sistema de saúde daqui, então elas estão lá, não fazem exame, quando vem para cá ver um familiar ou alguma coisa, acabam que fazem o exame aqui, porque lá é impossível de conseguir. As angolanas e as coreanas parece que estão no top 5 das tuas pacientes estrangeiras, né? Não, eu tenho Malásia, Estados Unidos, eu tenho bastante também, Portugal, tem bastante. E agora as russas também estão num turismo obstétrico. Bem... Mas voltando aqui ao assunto que interessa pra gente aqui, né? Esse ultrassom morfológico do segundo trimestre, ele tem uma particularidade que você, mamãezinha de gemelar, né, de gravidez múltipla, tem que entender que ele é um exame complexo e completo em cada um dos bebês. Isso é verdade. Né? Porque tem muita mãezinha que não compreende que o morfológico é para cada bebê. Você tem que avaliar a cabeça de cada um, a face de cada um, o coração de cada um, é por feto. Eu tô com trigemelar agora, que eu tô comprando, são 3 trigêmeos. Então, quando faz o exame, é um exame de cada um, nenê. Ou seja, é um exame de 3 horas, com duração de 3 horas. Porque cada ultrassom morfológico, para cada bebê, demora 1 hora. Cerca de 1 hora, exatamente. Né? Então,
tentem entender quando vocês forem agendar. É um exame de 3 horas. Então, não tem como haver encaixe, porque não vai haver na agenda de médico algum encaixe de 3 horas, né? E não tem como ser um exame rapidinho que você diga pro seu marido ir ali na esquina comprar um sorvete, porque é um exame longo, detalhado, e você vai saber praticamente tudo que se pode fazer no exame de imagem a partir daquele, né? Se você tiver que escolher um exame na gravidez, só posso fazer um. Faça o exame morfológico do segundo trimestre. Porque ele que, no primeiro trimestre você fez, só que o neném era muito pequenininho. Você tem um coração de menos de 2 centímetros. Então, você vê muitas alterações grosseiras, mas tem alterações já dá para fazer a translucência nucal, né? Você tem alterações que são discretas, que só vão aparecer lá para frente, no segundo trimestre. Então, esse é o exame, sim, fundamental. E aí, depois do segundo morfológico, a gente tem alguns exames para acompanhar o crescimento. Porque, assim, um neném de 20 semanas, ele tem, em média, 400 gramas. É um neném pequeno. É um neném que tem uma demanda pequena de comida. Né? Então, se eu tenho uma placenta que é ruim, se eu tenho uma hipertensão, se eu tenho alguma patologia, alguma doença que faça com que eu não mande comida adequadamente para o meu fetinho, esse feto até umas 20 e poucas semanas, 24, ele vai conseguir com aquela comida crescer. Só que a partir de 24, 28 semanas, essas demandas aumentam mais. E aí a placenta passa a ser importante, e aí qualquer desvio na oxigenação, né? Sim, as famosas infisuras placentárias, né? Aí o que acontece? Vou já falar disso. O feto, o feto, ele começa a comer menos e a crescer menos, e aí ele passa a ter restrição de crescimento. É por isso que o bebê de mãe hipertensa, ele geralmente é menor, né? Ele é menor porque, assim, é o que a gente chama de restrição de crescimento hoje. Então, assim, existe a restrição da mãe hipertensa, que é aquele feto que ele já vem sofrendo desde cedo. Ele vem com pouca comida desde sempre. Então, ele é um feto bem pequenininho, todo pequenininho. Parece uma fofolete. Ele é todo miudinho. E os fetos de mães que têm algumas alterações placentárias, que não são tão graves assim, eles começam a ficar restritos, a crescer menos lá para o final. Então, assim, já foi formado o osso, a cabeça já foi formada. O que vai acontecer? Mesma coisa que acontece com a gente. Então, se a Mariana emagrecer, ninguém vai falar assim, nossa, a Mariana emagreceu, como a cabeça dela diminuiu. Não vai falar isso. Ao contrário, né? As pessoas tendem a ficar com um cabeção quando emagrecem, né? A famosa cabeça de Ozempic. Mas olha, desculpa te interrompendo, eu tava vendo um vídeo há pouco na internet, que meio que tá viral, de uma colega tua falando que o bebê ficava, tipo, animado pós-ingestão de açúcar. É verdade? Na verdade, não é de açúcar, né? É de qualquer alimento. Então, assim, isso é até uma outra recomendação. Quando for fazer um ultrassom, se quiser que o neném mexa bem e que dê para ver mais estruturas, pode se alimentar antes de fazer o exame. Não vá em jejum. Jejum pra gente é horrível, porque quando a gente tá em jejum, a gente não fica meio caído, né? Assim, sem vontade de fazer nada. O neném também. O neném é gente em miniatura, né? Oh, meu Deus! E aí ele fica também paradinho. A partir do momento que a gente come, aí esse neném já fica mais feliz, e aí já fica se mexendo mais. Então, o açúcar, ele é uma maneira rápida de aumentar a glicemia. Então, talvez ela tenha dito isso. O chocolate também é famoso, também funciona. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque tem paciente que tem restrição alimentar. Então, em vez de comer açúcar, que vai aumentar a glicemia numa paciente diabética, por exemplo, a gente come uma comida que ela possa comer sem restrição. A comida uma normal fruta, dela, se ela né? não tiver restrição, uma coisa. A refeição normal. Alface não, porque o alface não vai aumentar a glicemia, mas uma refeição, arroz, se ela puder, um feijão, se ela puder. Gente, a Mariana tem horror a alface, coisas verdes.
Não, até já tô melhor. Tá melhor. Bom, mas Mariana, eu me lembrei agora, né, falando disso tudo, da ingestão de açúcar, dos bebês mal nutridos serem menores, mas por que o bebê da mãe diabética, e não necessariamente diabetes mellitus, enfim, pode ser só uma diabetes gestacional, ele é tão grande? Porque ele, como ela tem diabetes, ela tem uma circulação, uma glicemia maior, uma circulação de açúcar no sangue maior. Então, ela, ao contrário da restrita, ela passa muito mais nutriente para muito mais comida, até mais do que ele precisa. Então, ele começa a ficar grande, macrossômico, o que também não é legal. Não é legal você ter um neném muito pequeno, e também não é legal você ter um neném acima da média. Então, a gente considera um percentil 10, que é o que sai lá no ultrassom. Então, assim, tem uma curva, e tem o 10 e tem o 90. Uhum. Então, todo neném que está abaixo do 10, a gente já tem que começar a ficar de olho, porque está muito pequeno. Uhum. E tem o 90, todo mundo que está acima, todos os nenéns acima do 90, a gente já tem que começar a pesquisar diabetes gestacional, porque essa é uma das coisas que acontece quando a paciente tem uma hiperglicemia. E aí a gente tem que controlar a glicemia, o açúcar no sangue da mãe e do bebê, para poder o bebê, coitadinho, não crescer tanto e não sofrer no parto. Depois do parto, porque ele vai fazer hipoglicemia, enfim, são complicações das duas coisas. E esse bebê, ele já nasce diabético? Não, o neném não é diabético. Uhum. Ele é macrossômico, ele é grande. Uhum. Mas o que acontece? Uhum. Se a gente está acostumado... Desculpa a pergunta redundante, mas é importante para que sim... Claro, se a gente está acostumado a comer muito, a ter um nível de açúcar no nosso sangue. Quando isso é retirado da gente no parto, esse neném a gente tem que ficar de olho, porque ele é um neném que tem a tendência a fazer uma hipoglicemia muito rápido. Então, por isso são nenéns que ficam, às vezes, fazendo teste de glicemia várias vezes, quando estão internados, para poder entrar com medicação para eles não entrarem em hipoglicemia. Doutora Mariana Brock, a gente está terminando essa entrevista, mas eu queria concluir da seguinte maneira. Uma pergunta muito frequente. Quando que através da ultrassom se indica que o parto deve ser adiantado? Porque a gente sabe que uma gravidez dura em média 40 semanas, mas tem algumas que a criança tem mais chance de ficar bem se nascer um pouco antes. Então, geralmente nessas mães que têm uma placenta que não está funcionando direito, isso se reflete na oxigenação do neném. Então, quando a gente faz um exame chamado Doppler, e isso quem vai indicar sempre vai ser o obstetra, a gente consegue ver essa oxigenação. Se esse feto está bem oxigenado, ou seja, se tem oxigênio bem, se ele está bem nutrido, se ele está bem lá dentro daquele útero, ou se ele está, por algum motivo, com pouca oxigenação. Geralmente, nesses fetos, onde a gente identifica que tem pouca oxigenação, existe um limite, porque também a gente não pode interromper uma gestação de 6 meses, porque a gente sabe que aqui ele não vai viver. Mas a partir de 36 já tem mais chance fora do às que... Às vezes até mais, assim, 32, às vezes já consegue sobreviver bem. Isso vai variar de lugar para lugar. Então, no interior eu não sei, talvez seja um pouco mais. Mas assim, 32 é um número bacana. Quando tem necessidade, aí pode se principalmente nas gestações múltiplas, né? Gestação múltipla, o que acontece? A prematuridade é porque o útero foi feito para um neném. Tem 2. E o útero, ele não tem cérebro. Às vezes 3, 4. 3, como eu estou acompanhando uma paciente agora. E aí ele não tem cérebro. E ele é programado, mais ou menos, é mais ou menos isso, por um tamanho X. No caso do meu, ele era para um tamanho muito pequeno. Aí tinha que fazer a cerclagem. E aí o que acontece? Quando chega naquele tamanho, acho que ele pensa assim, olha... Tá na hora. Ele contrai. Só que no caso dos gemelares, isso é prematuridade. Certo. Porque são 2 que estão ali dentro. Doutora Mariana, a gente poderia conversar aqui horas, porque temos assunto. Mas, infelizmente, essa entrevista vai ter que chegar ao fim. Poxa, mas quem sabe
gente volta com mais um capítulo dessa entrevista com a doutora Mariana Brock, que você que está nos assistindo pode encontrá-la tanto na clínica particular quanto no SUS. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.